E aí o que aconteceu? Eu voltei a trabalhar para mim, eu saí dessa gráfica rápida e voltei a trabalhar só para mim. Então eu tava meio que desempregado, né? Porque eu tava desempregado. Eu tinha o MEI, mas não vinha dinheiro suficiente. Aparecia alguma coisinha aqui e ali pra fazer? Aparecia. Mas às vezes eu tinha que ir pra obra e trabalhar sem ter condições. Eu trabalhava trabalhava em obra, né? Em construção civil. E aí, tipo, é aquele negócio incerto também, né? Você nunca sabe quanto dinheiro você vai receber no fim do mês. E aí, o que aconteceu? Eu arrumei meu Instagram, mais ou menos, dei uma embelezadinha nele, subi meu preço. Nesse percurso todo, o meu preço foi subindo, né? Então, eu não fazia mais um logo de R$80. E ilustração também estava assim, já estava... eu comecei a fazer ilustração na mesa digitalizadora mesmo. Isso na época, antes de eu vir para a Bahia a primeira vez, né, eu já peguei a mesa digitalizadora, mas eu não desenhava mesmo assim com ela a fundo. Enquanto eu estava nessa gráfica aí, essa segunda gráfica que eu trabalhei, eu ia treinando com a mesa digitalizadora. Treinava aqui, ali e tal, até que eu participei de um concurso para entrar em uma empresa de canecas e tal, e aquilo ali me despertou interesse de tipo assim, cara, por que eu não aprendo a desenhar no digital? Eu já sei técnicas de desenho, só que a gente nunca pode se achar o bonzão, né? Então eu já sabia as técnicas, mas eu queria saber técnicas do digital. Não só porque todo mundo desenha no digital, mas porque tipo, pô, o cara que escreve, quer um dia ter seus quadrinhos publicados, quer trabalhar com ilustração, não é muito mais fácil trabalhar na mesa digitalizadora do que ficar escaneando o desenho um a um e aquele processo todo. Então eu vi essa oportunidade e aprendi lá no curso algumas coisas que eu estava tendo dificuldade, né? E é isso, aí eu não entrei, né? Não consegui entrar para essa empresa. Eu fiquei tipo entre os 15 melhores, acho que foi 2.000 pessoas que participaram do concurso para entrar. E aí foi lapidando assim, né? Eu fiquei entre os 90 melhores, depois acho que entre os 25, se eu não me engano, só que aí entraram 15, eu fiquei na reserva. Foi mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente qual era a numeração, né? Mas pelo menos entre os 25 melhores de 2.000 pessoas eu fiquei. E aí, vamos lá, nessa época eu tava, depois de sair da gráfica, eu fiquei desempregado e tal, isso tudo que eu falei. E aí eu comecei a disparar currículo para tudo que é lado, colocando a minha experiência como designer e falando que eu ilustrava também, tipo, deixava sempre só lá embaixo, assim, tipo um extra, né? Como extra, se precisar, eu ilustro também. E aí enviei pro Brasil todo. E aí, como minha esposa é baiana, né? Enviei também pra um local aqui, pra uma empresa aqui onde eu tô morando agora. E aí, o que aconteceu? Eu ainda estava morando no Espírito Santo, mas a empresa daqui aceitou e quis fazer um teste. Vamos fazer o teste, vamos lá. O que acontece? Foi um vacilo terrível do cara, da empresa lá, né? Quando eles falaram que, não, vamos fazer o teste e tal, eu perguntei, né, mas é garantido que eu vou ter que comprar passagem de avião, não sei o que e tal, e vou ter que me mudar, vou ter que vender os móveis, porque é muito caro para levar, né? E aí, o que eu fiz? Eu perguntei isso e o cara falou, não, beleza, mandou a mãozinha assim, né, como se fosse dois negociantes apertando a mão, e falou, você tem minha palavra, palavra de homem, estava escrito assim, palavra de homem, você pode vir e tal, tá garantido. Aí beleza, eu confiei, os móveis já estavam quase todos vendidos e a passagem foi paga, e bem carinha, tava muito caro porque foi em cima da hora, era tipo, passagem pra um mês. Tipo, hoje eu quero comprar pro mês que vem, gente, não vale a pena não. Só se tiver muita sorte, né, pra comprar barato. E aí eu já tava tudo assim e tal. Aí eu percebi que o cara sumiu. Depois dos testes, né, eu fiz os testes, mandei pra ele falou que tava garantido e tal.
não gostou ele, tipo assim, ele tinha falado primeiro que garantia, né? Aí eu terminei de fazer os testes lá, ele tinha visto que eu tava legal e tudo, só que ele não respondeu mais nada. E aí ele conseguiu uma outra pessoa e não me avisou, sumiu. Aí o que acontece? Eu com o neném, né? A esposa e o filho, deu ruim, muito ruim. Porque aí eu tive que vir pra cá, pra Bahia, sem emprego, sendo que tinha falado que estava garantido. E aí, gente, foi osso, foi muito osso. Ou épocazinha triste. E aí, eu vim de lá pra cá, e aí quando eu chego e tal, e aí reclamei e tudo, e falei, pô, e cadê sua palavra de homem e tal. Aí o cara jogou uma de que falou assim, não, palavra de homem, e que estava garantido também, era garantido de que você ia fazer o teste. Eu pensei, meu Deus do céu, eu ia precisar de uma garantia de que vou fazer um teste, pelo amor de Deus. É óbvio que não era esse o assunto, né? Mas resumindo a história toda, depois de um mês, chegou o Covid, acho que uma semana antes da gente mudar de lá pra cá, pra Bahia, do Espírito Santo pra Bahia. E aí chegou o Covid assim do nada, e a gente teve que viajar com essa bomba, né? E aí chegamos aqui, parou tudo. E aí eu fiquei desempregado acho que um mês na Bahia. E depois o cara me chamou e me quis mesmo e pronto. E aí lá na empresa, como que funcionava? Era uma empresa de comunicação visual e social media, e eu era o designer dessa empresa. Então tudo passava pelo pessoal do social media, né? Que vinha com os textos e as ideias maravilhosas, gente, muito boas, muito show. Aí o cara aprovava e tudo, e aí passava pra mim. E eu sofria, por quê? O briefing, quando vinha o briefing, assim, pra criação de logotipo no caso, né? Porque pra social media tinha o briefing e era maravilhoso, era tudo descrito, tudo certinho e tal, né? Agora, quando era logotipo, vinha o briefing em Word. E, gente, não façam briefing em Word. Não vale a pena briefing em Word. Por quê? O cliente vai decidir se ele responde ou não. E aí você precisa saber o que é. Você tem alguma cor que você rejeita? Que você não quer? O cliente não vai querer responder. O cliente está com pressa. E não vai falar nada. E aí, sempre que você dá a opção assim, é osso. Já teve vezes recentes também, né? Que eu tinha passado o briefing e tem umas perguntinhas lá que são tipo, como é a marca, sua marca, ela é mais moderna ou mais conservadora? É mais leve ou mais pesada? Aí, tipo, são quatro vezes assim que tem essas duas opções, é isso ou é aquilo. A pessoa considerou, o cliente considerou, meu cliente, né, considerou como se fosse tipo, das 8 questões ali, ela tinha que responder uma. Aí respondeu só tipo assim, é leve, só isso, e eu não sabia mais nada. E aí eu tive que criar com base nisso e tal, tive que ficar perguntando e a pessoa não soube responder também. Mas é isso, aí resumindo a história aqui, lá na época que eu tava lá, era isso, era em Word e não tinha, por não ter o briefing, por não ter aquele orçamento bonitinho e falando, né, as regras como são também, não tinha limite de alteração, gente. Então o que eu fazia? Eu ficava responsável pela criação dos cards de social media, né, das redes sociais e também por logotipo ao mesmo tempo. E tipo assim, era muita alteração nos cards, só que meio que dá pra levar, sabe? Não é bem assim não, mas dá pra levar. Só que aí na parte que a gente poderia exigir, porque aí já é com o cliente final, não existia essa exigência. E aí, deixa eu pegar um pedacinho de carne aqui que eu tô com muita fome, tá de madrugada. Qualquer coisa, vocês até vão escutar o galo cantar aí. O que acontece? Não existia essa coisa de explicar para o cliente, ó, é assim, assim, assim que funciona, a gente faz isso, mas a gente não faz aquilo, é desse jeito. Não, o cliente fica com toda a liberdade de fazer o que ele quiser. Então, era muita alteração. E outra, era aquela parada de tipo assim, vamos mandar 3 modelos então, já que a gente viu aqui, pô, assim ficou legal, mas assim também ficou, vamos mandar 2 opções, aí das 2 opções ramifica, tipo uma raiz assim, é fractal, né, como dizem.
Dessas duas aí, vê aí, você fez um vermelho e um azul, né? Faz assim, o azul com uma bolinha e o azul sem a bolinha. E faz o vermelho com bolinha e o vermelho sem bolinha. Aí você vai e faz, vira o quê? 4 logotipos, ou 4 artes. Dessas 4 você manda todas elas junto. Aí a pessoa fica, não sei, acho que era melhor o amarelo. Ou então, tipo, me manda mais uma variação de cada uma delas. E vira 8, e vira 16, e é horrível. E você não tem base de nada. Aí você gasta tempo. Eu trabalhava até de noite. Às vezes eu saía, tipo, o horário era de 8 às 5. Só que eu nunca saí. Eu saí algumas vezes de lá, não vou mentir. Eu saí algumas vezes às 5. Mas geralmente era tipo 7, 8 horas da noite. Teve vez que foi mais, só que dessa vez foi bom porque teve pizza, né? Mas fora isso, tipo assim, era muito tenso. Eu não tava tendo tempo mais com meu filho de tanta alteração, de tanta coisinha assim. Eu tava muito sobrecarregado. E aí, depois com o tempo eu comecei a ilustrar à noite, né? Foi aparecendo um clientezinho aqui, outro ali, de caricatura, ilustração, mas que eu falava caricatura, mas tá mais pra ilustração normal, não é uma caricatura mesmo. Com nada exagerado nas proporções, não. Era pra deixar a pessoa até mais bonita do que na realidade às vezes. Mas e aí o que acontece? Eu tava trabalhando à noite com ilustração, então às vezes eu chegava tarde e ia ainda ilustrar. E aí eu percebi, apareceu um cliente maravilhoso também, e eu percebi que com esse cliente eu tava ganhando mais do que trabalhando lá, que era no meu MEI, né? Não era contratado na carteira e tal. Não tinha contrato nenhum, pra falar a verdade. Mas tipo, eu tava ganhando dinheiro, né? Precisava sobreviver, né? Onde que eu ia arranjar emprego na época da alta do Covid? Era a época que tava estourando, né? Aí eu pensei, cara, se eu tô ganhando mais dessa forma, com a ilustração, do que com o design, trabalhando para outra pessoa, por que eu não fico com o meu cliente, que é muito bom, ganhando legal? Aí pronto, resolvi sair. E saí. E aí eu comecei a focar mais na ilustração. Lá no meu Instagram dá pra perceber essa migração assim, né? Como que foi ficando, o Instagram também foi ficando mais em relação à ilustração. E aí meu Instagram era todo maluco, era tudo misturado. Meu filho aprendendo a andar, eu tocando violão, o Instagram de música era tudo junto também. E aí misturava tudo, ninguém entendia nada. Teve até um amigo ilustrador que é maravilhoso, sempre me ajuda muito. E ele disse, tipo assim, cara, eu vou começar a te seguir de novo aqui. Aí eu pensei, uai, ele parou? Aí ele falou, eu parei uma vez porque seu Instagram era muito aleatório, cara. E realmente era. Então fica uma dica aí, né? Faz um Instagram separado pra cada coisa, né? Mas vamos lá. Você pode ser mais pessoal, né? Só que não deixando de ser profissional. Não precisa, tipo, se for tirar foto, tipo, meu cachorro fez cocô na escada, olha que legal, vai dar zoom no cocô do cachorro, assim. Não coloca no perfil profissional, não. Isso afasta a galera. Sem contar que o feed ali, ele fica feio. O legal é o feed com fotos bonitas, ou harmônico, ou aquele feed, aqueles gridzinhos, né, e tal, mas não coloca coisa muito aleatória assim, não. E aí o que aconteceu? Nesse local tinha esse problema também do briefing. E aí eu comecei a trabalhar pra mim mesmo, mas o que aconteceu? Eu tava tendo trabalho demais. Era desgastante demais. Eu estava trabalhando, tipo, eu começava às 8 e trabalhava até às 3 da manhã. Eu ia deitar, dormia tipo 3h30 mais ou menos. E às vezes eu virava à noite mesmo, né? Aí pegava ali de 3h30 até às 7 eu dormia, acordava, tomava um café e tal e ia trabalhar. E às vezes eu almoçava na frente do computador. Na época eu tive que investir num computadorzinho um pouquinho melhor. Não muito melhor, mas foi um pouquinho. Porque o outro computador que eu tinha comprado a R$100 de um amigo. E quebrou o galho nesse tempo todo, né?
E aí, isso foi no ano passado, gente. Eu ainda usava o computador de R$100 no ano passado. Ele era um Pentium alguma coisa. Aí eu encontrei a chance, vi a chance de comprar esse computador, comprei e tal. E foi nessa época, né? Eu tinha saído de lá um pouco antes de eu sair da última empresa que eu tinha trabalhado ali, né? Como designer. Eu comprei o computador e aí eu saí de lá. Aí o que aconteceu? Eu tinha muito trabalho, eu tava desorganizado demais. Eu tava muito lerdo. E tinha muita alteração. Eu tive decepções enormes fazendo parceria, tentando ajudar e ser ajudado, mas eu tava desorganizado demais e isso me atrapalhava. Eu tava muito lerdo também. E aí eu procurei solução. Eu virava noites ouvindo podcasts e ouvindo podcast igual vocês estão. A diferença é que eu estava perdido. E eu via muitos vídeos no YouTube também. Por exemplo, o canal do Masai, né? Prancheta do Masai. E, gente, maravilhoso o canal do cara, gente. Maravilhoso, maravilhoso. E eu virava a noite escutando. Eu ia trabalhando e escutando. Aí botava de vez em quando algum coach falando aqui, ali e tal. E eu pensava, pô, até que esse negócio de coach aí, eles estão passando uns negócios maneiros. E eu ia retendo o que é bom, né? Eu pegava o que era bom pra mim, eu sugava. O que não era, o que era aquelas falácias de ficar aquele negócio de encher o ego da pessoa e colocar ela pra sonhar demais, só pra ela pagar alguma coisa, né? Arrastar pra cima. Aí eu deixava pra lá. Mas aí eu perguntei pra um amigo e falei, cara, eu preciso de mentoria, cara, eu tô perdido. Eu cheguei pra esse amigo, que eu vou falar depois sobre ele aqui, e falei, eu preciso de alguém, não sei se você pode fazer isso pra mim, ou se você conhece alguém, cara, de um mentor, cara. Eu preciso de um mentor, porque eu não tô sabendo fazer, não sei o que fazer, cara, que eu não tô aguentando de tanto serviço e, tipo, eu tô perdendo serviço, cara. Eu tive que desfazer uma parceria por causa de tanto serviço que eu não tava dando conta. E aí, ele me indicou o pessoal da consultoria Franceschi, o Daniel e a Cecília Cissa. Gente, maravilhosos eles. O Daniel é venezuelano. Foi uma maravilha, tá? Valeu a pena demais. Tô fazendo aqui um jabá, né, pra eles. E vale a pena, gente. Quem puder, segue lá no Instagram, @consultoria Franceschi. Franceschi se escreve Fran, normal, né? FranCeschi. Franceschi. E aí com ele, o que eu aprendi? Eu aprendi sobre o valor da hora, a valorizar, né? Isso, a me valorizar, calcular direito o valor do quanto que eu quero ganhar por mês, como que eu faço um orçamento direito, né? E trabalhar com mais profissionalismo. E aí o que aconteceu? Eu percebi que uma das coisas que eu precisava muito fazer era o briefing. E eu percebi que eu passava um orçamento para as pessoas muito feinho, muito feinho. Aí eu resolvi comprar um pack que vinha o orçamento, tudo editável, né, no Corel, o orçamento e o contrato e também um e-book, né, designer gráfico de respeito. Esse e-book e esse kit aí, esse pack do briefing, o orçamento e o contrato, você ainda encontra lá com o Oi Café Marketing. Café Marketing, né, o nome, e você pode encontrar no Instagram @oicafémarketing. Gente, me ajudou demais, gente. O cara explica muito bem, muito bem. E aí ele deixou lá tudo editável. Então o que eu fiz? Eu peguei e fiz o meu briefing em PDF, né? E eu enviava para o cliente. Tipo assim, eu fazia reunião. Eu aprendi com o Daniel, na consultoria Franceschi, né? Eu aprendi o seguinte: o cliente chegou para você, pediu, quanto custa isso aqui? Faz um logotipo para mim, quanto que você cobra? Aí você personaliza. Olha, eu faço sempre personalizado, então varia
de projeto para projeto, varia de acordo com o que você quer, com o tamanho do seu projeto, como que ele é. E aí, para eu te dar um preço exato, eu teria que saber exatamente como é essa demanda, né, do que você precisa de verdade, tudo que você precisa, e te dar a melhor solução personalizada. Então a gente pode marcar uma reunião e aí você marca a reunião com o cliente e faz o briefing. Então eu fazia isso, eu fazia reunião de briefing e preenchia. Enquanto o cliente ia falando, eu ia preenchendo aqui no Corel mesmo e depois eu enviava o PDF para ele. Então ficava aquela provinha, ó, tá aqui o PDF do briefing, então você pediu isso, é isso aqui que eu vou fazer. E aí, antes disso eu enviava o orçamento, eu fazia o briefing, a reunião, com isso eu calculava tudo, isso aqui, o briefing tá assim, eu vou gastar tanto tempo para fazer e tal, vai ser desse jeito, beleza. Vou enviar o valor aqui, eu colocava 3 pacotes diferentes, coloco ainda, eu ainda trabalho assim, né? 3 packs diferentes, né? Tem o pacote ideal, o básico e o premium. Você pode botar diamante, gold, qualquer coisa que você quiser. Mas, tipo assim, um só com o que o cliente pediu, que é o que ele quer. Outro com a solução para o cliente, que é o que ele precisa, é o ideal. E um outro que é tipo assim, o que vai fazer seu cliente bombar mesmo. Que aí você coloca mais coisas e é óbvio que o preço vai ser um pouco mais alto. E aí eu mandava o orçamento com tudo escrito. Olha, a ilustração é assim, assim, assim. Ou no caso do design também, as alterações são 3 alterações com o limite. Tem o limite de 3 alterações. A partir da 4ª alteração ali você já paga R$80 por alteração. Com isso, o cliente já vai ser mais objetivo, ele não vai ficar fazendo hora com a sua cara. Claro que tem muitos que ainda tentam, muitos não são muitos não, menos da metade, ainda tenta burlar isso, né, e te fazer de besta, mas você tendo esse documento você tem como falar, não, tá escrito aqui, é assim que funciona, eu trabalho dessa forma. E aí, é isso, então eu investi nisso, passei a fazer reuniões. E aí eu mandava o briefing para a pessoa, mandava o orçamento para ela e tudo bonitinho, gente. Ficava tipo, ele é tipo passagem de avião, essas coisas assim, que é tudo bonitinho ali, o designzinho, né? Não manda no WhatsApp, não manda preço pelo WhatsApp, por SMS, se é que alguém usa SMS. Pelo Facebook, por Messenger, por não sei onde, não manda não, galera. Tenta marcar alguma coisa, marca uma reunião e manda, se for mandar pelo WhatsApp, o WhatsApp manda fechado no PDF. E aí tá. Aí o que acontece? Eu também investi no cartão, no site. Eu fiz um site mesmo, tô pagando o domínio, né? Anual e mensal tem o Google para pagar. Fiz nos sites do Google mesmo, normal, galera. É bem simples, bem tranquilo. Consigo burlar algumas coisas, tipo, onde não dá para colocar uma letra diferente, a fonte que eu quero, em vez de botar o texto, eu coloco a imagem. Eu faço um PNG transparente no Corel mesmo, ou no Photoshop, onde eu quiser, com a fonte que eu quero. Coloco ali qualquer um e jogo lá no site, pronto, e vira um site como qualquer outro profissional mesmo. E aí começou a dar mais certo depois disso. E aí fiz o cartão digital, o cartão virtual, tanto faz, e foi muito bom. Aí foi a época que eu refiz o da Gesso à parte, teve muitos outros também. Markscap eu tinha feito também, até esqueci de mencionar aqui, né? E aí, vamos lá, como que eu faço hoje em dia? O tempo foi passando e hoje em dia, tipo assim, como nem todo mundo pode fazer reunião, o que que eu faço? Eu mando o link do meu briefing online. Vocês podem entrar aí no meu site, pode copiar. Vocês vão entrar lá no site da Yellow Blue, www.yellowbluestudio.com.br. Lá vocês vão chegar e vai ter alguns botõezinhos lá, tem do WhatsApp, do Facebook, do Behance, o portfólio no Behance.
o cartão digital e tem um símbolo de uma mensagenzinha. Lá não é e-mail, lá é o contato. Você vai clicar lá, vai direto para a página de contatos, onde tem 3 botõezinhos lá. E nesses 3, o primeiro é preciso de uma ilustração. Ali você vai clicar, você pode fazer a mesma coisa no seu site. Quando você clicar, quando o cliente clica ali, ele vai direto para o formulário do Google. Eu peguei um formulário gratuito do Google e passei o meu briefing todinho para lá. Claro que eu coloquei algumas coisas a mais, então tem muita coisa que é bem útil. E tudo isso, gente, tem pergunta que é maravilhosa de se fazer. Você tem que fazer algumas perguntas para ter um norte na hora de trabalhar, né? Para ser mais assertivo na hora de entregar para o cliente o serviço dele, né? O logotipo, a ilustração, seja lá o que for, você entregar exatamente o que ele quer ou muito próximo disso. Então o briefing ajuda muito. Aí no formulário do Google, o que acontece? Como o cliente às vezes não tem tempo para marcar uma reunião, para não sei o que, você envia para ele e fala, esse link aqui, envia pelo WhatsApp mesmo, né? E fala, nesse link aqui é só você... O cara pergunta o preço, você fala, preenche esse formuláriozinho aqui, 5 minutinhos você preenche, é tranquilinho, perguntas fáceis ali sobre o seu negócio, sobre a sua marca. Ou sobre, se for ilustração também, mascote, esse tipo de coisa, né? E aí o cliente acaba de preencher, vai automaticamente para sua página lá dos formulários do Google, né? Você vai entrar lá e você consegue até comparar, tem gráficos para comparar, tipo, se foi 100 pessoas que responderam, né, que pediram o briefing, que preencheram o briefing, vai aparecer lá para você comparar o que o pessoal preenche mais e tal, respostas parecidas, tipo isso. E aí, eu peguei e fiz esse briefing, alguns tipos de perguntas que tem lá, por exemplo. Teve uma que eu aprendi há pouco tempo agora com o Bag, do Bag Art Studio. Ele passou a dica que é o seguinte, coloca lá, de 0 a 10, isso, gente, é muito valioso, gente. Numa escala de 0 a 10, o quanto você sabe o que quer, o quanto você tem certeza do que você quer. Isso vale muito, gente, isso me ajudou demais. A pessoa colocou 0, é óbvio que vai sair um pouco mais caro, porque você vai ter muito mais trabalho, a pessoa não sabe o que ela quer, então você vai fazer um negócio maravilhoso, você vai até exagerar, vai fazer assim, vou botar tudo que é técnica que eu aprendi aqui, vai ficar lindo. Ou mesmo que seja no menos é mais, minimalista mesmo, que sempre é melhor, eu prefiro, né? E aí você faz e envia pra pessoa, e a pessoa vai pedir alteração, e outra, e outra. Se você já sabe que vai ter esse monte de alteração, você já cobra mais caro, você põe aquele limite de alterações, a pessoa vai ficar